Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da SACEP. Nós hoje vamos aqui falar um pouco sobre a cultura nerd no campus Rio de Janeiro do IFRJ, aonde nós vemos desenvolvendo aí nesses últimos anos, né, o Stand Nerd, o coletivo nerd. Então eu vou ter hoje aqui com vocês alguns membros do Stand Nerd, do coletivo nerd, que, que vão estar podendo falar um pouquinho para vocês, não só sobre os projetos, mas sobre a cultura geek de uma forma geral no campus. Eu gostaria de convidar primeiramente a Kate. A Kate, ela participou do Stand Nerd do ano passado, ela faz doutorado na Fiocruz e ela participa também do grupo que eu faço parte, o Ludus Magistério, que é um grupo de professores que acredita na proposta de jogos em educação, né? A gente recrutou a Kate o ano passado, enquanto ela fazia um estágio em ensino no Instituto Federal do Rio de Janeiro, nas disciplinas da área de ciências biológicas, e a gente está convidando ela, então, para iniciar a nossa discussão de hoje. Então, gostaria de chamar a Kate aí, para ela poder fazer a apresentação dela. Seja bem-vinda, Kate. Olá. Eu acho que o YouTube está um pouco atrasado. Tudo bom? Bom, eu vou fazer uma apresentação que vai falar um pouco sobre elementos da cultura nerd, o que podemos aprender com esses elementos, como podemos usar eles em sala de aula, no ambiente formal ou informal de ensino, como nerds ou não nerds aprendem com esses elementos e o que é a cultura nerd, né? O que é um pouco do histórico disso. E eu gostaria de compartilhar minha tela com vocês, né, para falar um pouco sobre. O Léo já me apresentou, né? Eu sou co-orientadora do Stand Nerd junto com o Léo. Participei ano passado como estagiária da complementação pedagógica e também do estágio em docência da Fiocruz. A gente precisa fazer 60 horas. Aí fiz uma especialização em educação lúdica e aí vamos partir logo para a cultura nerd. Quem é o nerd? Quem foi o nerd e o que é o geek? Né? Anos 80, 70, anos 90 também, o nerd era associado a essa primeira imagem que você vê na tela. A esse cara, né, isolado, feio, estudioso, enfim. E a palavra nerd chegou até a ser pejorativa, mas com a popularização da cultura, com a popularização das tecnologias e dos hábitos que os nerds, eles tinham, criavam jogos e tal, começou a virar uma coisa popular. Então temos aí Big Bang Theory, que todo mundo gosta, enfim. Essa é a primeira imagem do nerd que eu encontro na internet, essa primeira imagem aí. E aí a gente precisa quebrar um pouco, né? Quebrar essa estereotipagem. Qualquer estereotipagem não é legal. Fui procurar uma imagem de cientista, por exemplo, na internet, e aí a terceira opção que dá é cientista maluco, geralmente homem, cabelo para cima. Na ficção ele está geralmente ligado ao vilão, por exemplo. Então, quebrando a estereotipagem do nerd e tornando essa palavra um pouco menos pejorativa, foi surgindo a palavra geek, mas ambas querem dizer a mesma coisa, mais ou menos. Então, eu trouxe mais ou menos essa pirâmide da aprendizagem para a gente ter uma noção sobre o que a gente aprende e o que a gente consegue memorizar depois de um tempo. Eu particularmente não gosto muito dessa imagem, mas ela meio que ilustra que a gente memoriza depois de 2 semanas um pouco do que a gente lê, um pouco mais do que a gente ouve, o que a gente vê. A gente memoriza o que a gente vê e ouve, por exemplo, assistir um filme, e ambas as coisas são recepção de aprendizagem passiva, né? E quando a gente fala, discute, participa de uma discussão, a gente aprende muito mais, depois lembra muito mais do que a gente discute,
quando a gente participa em um jogo, uma aula prática, uma elaboração de um projeto, por exemplo, a gente aprende muito mais. Então, nesse sentido, a aprendizagem por metodologias ativas, ela se faz muito importante, né? Tem uma fala do Confúcio que eu gosto muito, que é: eu vejo e eu esqueço. Eu ouço e eu lembro. Eu faço e eu compreendo. Então, assim, sobre o lúdico no cotidiano, o lúdico está totalmente inserido na cultura nerd, né? Huizinga fala que o homem, antes mesmo de ser sapiens, ele foi ludus, que as descobertas ao longo dos anos, da história da humanidade, foram feitas com brincadeiras. As pessoas começavam a jogar com coisas e as coisas eram desenvolvidas. E nunca antes na história da humanidade se jogou tanto. Em todas as idades, você vê alguém aí jogando um celular, todo mundo joga. Né? O Vygotsky, por exemplo, que é um teórico da educação muito falado nos cursos de licenciatura, ele interliga muito bem o aprendizado, a criação de memória pelo aprendizado, à emoção. Então, quando você cria uma emoção, uma aproximação com o que você está fazendo, aprendendo, você aprende e memoriza muito melhor. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, de elementos da cultura nerd em que a gente pode aprender alguma coisa sozinho ou em sala de aula, podem ser usados em sala de aula facilmente, mas que nos ensinam muito. Né? Por exemplo, Cells at Work é um anime em que essa primeira personagem de vermelho, ela é uma hemácia, a menorzinha é uma plaqueta, e o de branco é um neutrófilo. Na imagem de baixo é o neutrófilo lutando contra um pneumococo. Nesse segundo anime, o Mayashimon, eu não sei se eu falei direito, eu não sei falar japonês, ele visualiza, ele consegue ver a olho nu os micro-organismos. Né? O primeiro que você está vendo aí embaixo é um iogurte, que eles chamam, por exemplo, e é muito interessante porque assim que foram descobertas bactérias, as primeiras ilustrações de micro-organismos eram muito parecidas com o que você está vendo na tela aí embaixo, eram uns desenhos um pouco antropomorfizados, enfim. Esse Comical Psychodemic. Esse anime que vocês estão vendo aí, com 2 personagens, ele fala sobre transtornos psicológicos, psiquiátricos e tal, e cada episódio fala um pouco sobre um. E ele é cômico, né? Mas é interessante para a gente conhecer um pouco sobre psicologia. Nos filmes do Estúdio Ghibli, aí os otakus vão querer me matar, porque eu coloquei uma imagem bem pequenininha. Nesses filmes, é bastante implícito e um pouco sutil a menção de pacientes tísicos, que são pacientes de tuberculose. Normalmente os personagens buscam o ar fresco do interior, eles retratam o miasma como fumaças de trem e tal, e aparecem algumas bactérias, né, como aquelas bolinhas pretas que você consegue ver em Viagem de Chihiro, por exemplo. Vidas ao Vento está bem mais explícito isso, e aí eu sugiro para vocês o podcast Literatura Viral, que fala bastante sobre os filmes do Estúdio Ghibli e a ciência por trás desses filmes. E não é só ciência, não é só puxando para o meu lado, né? No Estúdio Ghibli também se menciona muito literatura. Muitos filmes fazem menções a outros livros, como Alice no País das Maravilhas, entre outros. Tem um filme alemão, tem uma participação de um alemão, que é um escritor, né? E ele aparece, bom, por que colocaram um alemão no meio do Vidas ao Vento? Não, ele é um escritor e ele escreve como o próprio personagem. Ele é mencionado no filme também. Então, não só ciência, mas literatura. Então, saindo um pouco de esses 2 primeiros animes, eu tenho certeza que eles também estão disponíveis em mangás. Falando sobre RPG, né, o RPG é a representação de papéis, é um jogo com representação de papéis, simulação de situações. Né? Existe um mestre que ele ambientaliza, ele mostra o ambiente dele e ele cria situações, é altamente adaptável, barato. Então, vamos supor, eu sou professora de medicina e eu quero
eu quero fazer um jogo com os meus alunos, imaginando uma situação em que chegou um paciente que foi atropelado, ou sei lá, que está com uma situação X ou Y. E aí eu dou para cada aluno um papel. Você tem esse papel de fazer isso, de fazer aquilo, o que vocês fariam? E eles começam a agir simulando situações. Não necessariamente agir fisicamente, mas dizer o que eles fariam na situação, naquela situação. Isso é o RPG, assim, de mesa. Existem muitos RPGs de fantasia, né? Temos Dungeons and Dragons e outros. Enfim, se for falar só disso, a gente vai precisar de uma palestra inteira. Jogos digitais, né? Eu vou falar sobre MMORPG, Massive Multiplayer Online Roleplay in-game. Desculpa, eu tô tremendo a voz um pouco. World of Warcraft é o mais popular do mundo. Hoje em dia tem 5 milhões de jogadores. Só para ilustrar mais ou menos, o episódio 1 da temporada 4 do Black Mirror, ele mostra um pouco de pessoas jogando um MMORPG. É como se você estivesse numa situação, em casa, no computador, jogando com um avatar que está vivendo num outro mundo. Então, o que aconteceu em 2005 no World of Warcraft, que é muito interessante para a ciência? Nessa imagem de baixo, esse monstro é o Hakar. Isso foi uma quest que era para acontecer numa caverna. Ele infectava os jogadores, eles iam perdendo vida. E aí, o que não se sabia, eles conseguiam, terminaram a quest, mataram o monstro, mas eles saíram de lá com os pets e as montarias infectadas com o que, como eu posso dizer, vírus desse Hakar. E aí aconteceu uma pandemia no World of Warcraft, né? A fonte disso foi o Hakar. Os personagens envolvidos, eles podiam se curar ou não, podiam transmitir para outros personagens. Eles não sabiam até então que os seus pets, né, e suas montarias estavam infectadas e podiam transmitir também para NPCs, para non-player games, e infectar pessoas não envolvidas. E aí criou-se um problema gigantesco e não se sabia resolver. Então, os próprios jogadores, eles começaram a tomar atitudes para conter aquela pandemia. E a gente pode relacionar isso facilmente com o Covid-19 hoje em dia. Saiu um artigo falando sobre SARS, esse artigo é mais antigo e tal, SARS é um coronavírus também, mas não no nível de coronavírus que a gente está hoje. Esses pets, nesse artigo, foram relacionados a aves migratórias, animais de pecuária e tal, também podem transmitir alguns vírus para a gente, alguns micro-organismos, não só vírus. Então, assim, como eu tinha mencionado, essa é uma imagem do mapa, né? As pessoas ficaram isoladas, fizeram quarentenas, eram impedidas de viajar pelo mundo do World of Warcraft, e as mortes eram muitas, como vocês podem ver aí, muitas ossadas pelo chão e tal. Então, fizeram quarentenas, algumas áreas eram isoladas, os curandeiros de alto nível tratavam os doentes. Voluntários de níveis mais baixos, eles ficavam cuidando do trânsito, impedindo que as pessoas transitassem e transmitissem o vírus intencionalmente. Alguns tratavam de espalhar o patógeno intencionalmente. Eu não sei se existe isso aqui no nosso mundo real, mas a solução definitiva foi um reset no jogo. Então, não saindo ainda, né, do mundo dos jogos digitais, eu queria mencionar, acabei esquecendo de colocar no slide, o Fiocraft, né, que é a oportunidade de visitar a Fiocruz no Minecraft. É bastante interessante, procurem no Instagram o Instagram do Fiocraft. Falando em jogos de tabuleiro, o que podemos aprender com eles, eu queria mencionar esse jogo que eu gosto muito, que é o Sociedade Justa, feita pelo Luciano. Cada dado desses que vocês estão vendo é uma condição humana, né? É uma religião, condição física, opção sexual. Então, é jogado o dado e você descobre quem é você na sociedade. E aí o mestre do jogo, pode ser o professor ou a pessoa em casa que esteja jogando, ele imagina, olha, vamos jogar no Rio de Janeiro, você é uma mulher
trans, você é muçulmana, surda e você é pobre. Como você vive na sociedade? Aí tendo várias pessoas com diferentes perfis, como elas lidam com aquilo, com aquelas dificuldades que existem. Enfim. O Célula Dentro é um jogo feito na Fiocruz, né? São jogos de investigadores e tal, um jogo de trilha bonitinho, feito pela Carol e Gutenberg, Leandra, Melin. Eu vou só citar alguns jogos, mas assim, são diversos jogos com a temática educativa. Mas além dos jogos de temática educativa, né, essa é uma imagem que eu peguei do Nature Briefing, que menciona esses jogos mais voltados para a ciência, jogos de tabuleiro, mas além deles, é possível desenvolver habilidades com jogos que não têm temática educativa. Né? Nós sabemos que estudantes, pessoas que leem mais, que jogam mais, elas têm maior oportunidade de desenvolver capacidade cognitiva. Então, falando de literatura, do universo nerd, temos aí... O nerd não lê pouco, né? Ele geralmente pega uma série inteira para ler, ele não quer ler... Né? Não é aquela pessoa que, eu vou ler muito Macunaíma, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, o cânone, geralmente, né? A literatura está muito inserida no universo nerd, em séries, Tolkien, The Witcher, enfim, Game of Thrones e tal, mas ainda, voltando para os jogos, o RPG, ele tem muitos livros e alguns você precisa ler em inglês, então esses alunos, eles precisam, não só alunos, né, pessoas que jogam precisam desenvolver a linguagem, acabam aprendendo inglês lendo livros de RPG. Eu joguei alguns livros, por exemplo, Frankenstein, que está fora do cânone, foi escrito por uma mulher, Mary Shelley, ela tinha 19 anos, em 1913, se eu não me engano. Drácula é um livro altamente machista, mas tá aí, é um clássico. Enfim. Das coisas que eu aprendi no estágio, no stand nerd, uma opção, por exemplo, de ludificar uma aula é o Kahoot, que é um aplicativo que você projeta, você pode projetar com um projetor, e os alunos eles vão seguir usando um código, e pode ser feito um quiz que vai gerar uma classificação no final, primeiro, segundo, terceiro lugar, e várias perguntas podem ser inseridas. Eu dei uma palestra na Unirio esses dias e fiz um quiz sobre insetos. Foi muito legal. Mas na minha escola não pode usar celular, meus alunos não têm celular. E aí tem outra opção, outra alternativa, que é o Plickers. O professor, ele projeta as perguntas, ou ele só fala as perguntas, e aí os alunos têm impresso um QR Code que ele pode girar, e aí ele pode responder as opções A, B, C, girando aquele QR Code, e o professor vai escanear aqueles QR Codes. Então, são muitas alternativas para ludificar uma aula, para criar uma aula com emoção, que vai gerar memória, que vai gerar uma aprendizagem significativa. Então, assim, o universo nerd é muito rico, tem muita coisa para falar, e não daria tempo de falar tudo. Então, por onde começar? Eu quero fazer um jogo, eu quero fazer uma coisa legal na minha aula. Criar. A criatividade, né, ela é uma palavra difícil, porque, assim, a gente não está com tempo para criar uma coisa do zero, né, assim, ela poderia ser chamada de combinatividade, por exemplo. Uma sugestão é combinar uma ideia que já existe, um jogo que já existe, com uma situação em que você possa adaptar. Por exemplo, a prensa tipográfica, por exemplo, foi inventada da junção de uma prensa de uva com uma máquina de cunhar moedas. Então, você pode juntar uma coisa com a outra e criar uma coisa própria. Então, jogos melhoram a capacidade cognitiva. Foi demonstrado em pesquisa recente com idosos, é uma pesquisa de 2019. Num contexto pedagógico, assim, os jogos geralmente são associados à educação infantil, e com o tempo isso vai se perdendo, o que é uma pena,
E isso não deve acontecer, né, já que fazem tão bem, né, a metodologia ativa faz tão bem para a aprendizagem, e ela surge como uma alternativa. Aí algumas referências que eu citei ao longo da apresentação, e quem quiser entrar em contato, eu deixei o e-mail e deixei o Instagram para vocês aí. Tem outros jogos, Cangaço, Microbiologia Clínica. Esse jogo, ele foi feito no IFRJ, por alunos do IFRJ, com base no Scotland Yard. Eu ia terminar, mas enfim, esqueci que eu tinha adicionado esses slides. E é um jogo bastante interessante porque você precisa descobrir a fonte de uma contaminação, quais são os riscos, o que você pode fazer por aquele paciente. Enfim, esse jogo é muito divertido. Foi feito pelo Léo, pela Bárbara e pelos alunos do IFRJ em 2016. Obrigada, gente. Uhum. Bom, obrigado, Kate. Quem tiver alguma pergunta para a Kate aí, pode deixar registrado aí no chat, que daqui a pouquinho a gente reúne todo mundo e a Kate pode responder as perguntas aí. Bom, eu gostaria de chamar agora o Gabriel Esk, conhecido por ser o criador do Coletivo Nerd, também o primeiro presidente do Coletivo Nerd do Campus Rio de Janeiro, né? Atualmente ele é ex-aluno do Instituto, porque ele nos abandonou, né, Gabriel? E aí o que acontece? O Gabriel vai falar um pouquinho, né, sobre o Coletivo Nerd, a criação do Coletivo Nerd, e logo depois dele a gente vai chamar também o atual presidente do Coletivo Nerd. Então eu vou deixar a palavra agora com o Gabriel, e aí, depois que ele terminar a apresentação, a gente passa para o próximo convidado. Boa noite a todos, todas e todos. Como o Léo disse, sou Gabriel Esk, ex-aluno, ex-coordenador do Coletivo Nerd também, um dos fundadores dele, né? E eu vim aqui hoje para contar para vocês um pedaço da minha história, da minha contribuição, junto com meus amigos, para a cultura nerd do IFRJ, né? Eu soube que algumas pessoas que estão aqui hoje, elas vieram também para poder aprender como elas poderiam levar esse projeto para a instituição delas. Então, nada melhor do que eu começar contando a minha história nesse processo de criação. Então, trouxe alguns slides aqui para vocês. Gostaria de pedir que a Gabriela... Obrigado. E eu vou contar um pouco da nossa história antes dela. Tudo começou com 5 alunos do primeiro período do Instituto Federal, todos eram da mesma turma, calouros, não conhecíamos nada da escola, mas uma coisa a gente tinha em comum desde os primeiros dias de aula: a gente gostava de jogar RPG. E um dia, sentado no corredor, atrapalhando a passagem das pessoas, jogando D&D 3.5, o Brandon, que está ali na direita, teve a ideia de, poxa, por que a gente não pode levar isso para outras pessoas e fazer com que elas joguem com a gente também? E nisso surgiu a ideia, o primeiro esboço do Coletivo Nerd, né? Então, a gente não sabia de nada, como é que funcionava a escola, a gente não tinha a mínima ideia, mas um dia, depois da aula de Sociologia, conversando sobre esse projeto, coincidentemente, o professor Davi, de Sociologia, ouviu a gente conversando a respeito do coletivo e achou uma ideia interessante, né? E esse foi o primeiro passo que a gente teve para poder tornar esse projeto realidade. Conhecer alguém que pudesse fazer essa ponte entre nós, calouros, com a instituição, com os servidores, com os editais, que conhecesse há bastante tempo, né? Que o Davi já era antigo na escola. Então, logo em seguida, ele apresentou o Léo também, alguns meses depois. Isso foi um passo extremamente importante. Logo em seguida, depois de elaborar um pouquinho mais o projeto, a gente teve que... desculpa, essa foto daí já com o Davi ali no meio e os outros alunos do Coletivo Nerd. E o nosso segundo passo para a criação desse coletivo foi chamar a atenção dos alunos. A gente podia fazer essa divulgação em rede social, colar cartazes pela escola, só que nada é tão efetivo quanto o boca a boca dos alunos, né? Porque o cartaz a pessoa às vezes nem olha, né? Na rede social é bem difícil conseguir um grande engajamento na publicação do kart. E por isso nós tivemos a ideia, nós 5, de passarmos de sala em sala para poder falar sobre o Coletivo Nerd, né?
nós 5 éramos tímidos e eu tive que tomar frente. Mas deu tudo certo, eu peguei uma lista de assinaturas para poder ver o interesse, quantas pessoas tinham interesse em participar e quantas pessoas apoiaram a pessoa do projeto. E depois de passar em 42 salas, se não me engano, coincidência, nós conseguimos centenas de assinaturas e centenas também de pessoas interessadas em participar dos eventos. E logo ficou bem famoso no Instituto, o projeto. Muita gente ia falar comigo para perguntar quando ia começar, né, que eles passam uns meses ainda planejando depois disso. E depois a gente resolveu pôr em prática, né? Criar um primeiro evento para reunir todas as pessoas logo. Então a gente ficou pensando, a gente pode reunir 3 salas de aula e colocar umas mesas lá, cadeiras mesmo que a gente utilizava para a sala de aula, e fazer os jogos. Só que era bem difícil a gente conseguir encontrar 3 salas vazias de manhã ou de tarde. Então a gente pensou, poxa, vamos levar o Davi, nossa ponte entre as pessoas mais velhas na escola, para conseguir o espaço da biblioteca. Conversamos com a Cíntia e no final deu tudo certo. Ela adorou o nosso projeto e cedeu o espaço de confiança na primeira vez, né? E a gente teve o nosso primeiro encontro, que eu não vou falar sobre esses encontros, porque quem vai falar vai ser o atual coordenador do Coletivo Nerd. E essa é uma foto do primeiro encontro, que foi, se não me engano, em 2018.2. Logo depois da Semana da Química. Não, um pouquinho antes, um pouquinho depois da Semana da Química, 2018. Não me lembro agora. São um dos alunos que estavam aí no início, eu ali atrás segurando o nosso livro ATA. Tivemos 68 participantes no primeiro, e só foi aumentando conforme os eventos foram passando. Né? Então, depois a última parte que a gente teve que lidar por bastante tempo em relação à criação do Coletivo Nerd, o sustento dele, foi manter os alunos ativos, porque a gente tinha um grande número de pessoas participando e ajudando o projeto. Se não me engano, isso eram 22 ou 20. Mas era difícil, porque a rotina do FRJ é pesada, então as pessoas se focarem e ajudarem bastante o projeto era um pouco complicado, as pessoas não conseguiam muito nas reuniões, e eu entendo bastante isso, às vezes eu também tinha que cancelar a reunião por causa de prova, essas coisas. Mas é um problema que, realmente, eu passei um bom tempo sem conseguir resolver ele, e agora nas mãos do José. O José é um bom coordenador, ótimo coordenador, e vai conseguir resolver esse problema, eu tenho certeza. Ele já me apresentou algumas ideias, né, e creio que ele vai apresentar aqui também. Eu vou falar um pouco agora sobre os eventos especiais que a gente teve, aqueles únicos que a gente conseguiu, que a gente organizou ao longo da nossa trajetória, né? O primeiro deles, o maior de todos, foi o Star Wars Day. Cara, que dia, hein? Foi um sábado à tarde, o instituto deveria estar fechado, mas a gente conseguiu essa proeza, né? Tudo começou quando eu estava um dia no pelo térreo do IF, e o Peterson me abordou falando, poxa, você não está a fim de fazer um projeto grande? Não, estou a fim de mostrar o poder dos que os alunos têm aqui de mudança no instituto. E aí ele falou, poxa, tem Star Wars Day chegando aí, você não quer fazer nada? Eu, não, tudo bem, vamos ver no que dá. Passamos meses organizando isso, meses planejando como é que ia ser no dia, comprando as coisas, tentando arranjar dinheiro. Nós não tínhamos bolsa ainda, eu tive que dar muito dinheiro, o Vitor também, todos os alunos do coletivo contribuíram também com dinheiro para a gente poder fazer esse dia dar certo. E acabou que foi um grande evento de meio-dia e 6 no sábado à tarde, 4 de maio de 2019. A gente conseguiu fazer um evento com exibição no auditório do episódio 4, com pipoca grátis. A gente teve presença de cosplayers, tá ali o Darth Vader e o Obi-Wan Kenobi, e eles ensinaram a luta do episódio 4 em cima do palco, em frente à projeção, e foi incrível. Saíram de lá, tiraram fotos com todo mundo. Essa foi uma das fotos, com a Lívia, que foi pessoa incrível, de incrível ajuda nesse evento, e o Pedro, o namorado dela. Nós também tivemos Coffee Break, que também foi graças à mãe da Lívia. Ela ajudou bastante também. E logo em seguida a gente teve uma sessão de, se não me engano, 4 horas de gameplay de jogos de tabuleiro inspirados em Star Wars. Tivemos Carcassonne de Star Wars. E eu não me lembro de outro agora, desculpa. Não, tivemos 2 mesas de RPG também de Star Wars. Mas fora isso eu não me lembro mais. Desculpa. Nosso próximo evento, o único que a gente realizou, foi o Campeonato de LoL. Ele durou semanas, foi organizado não no nosso instituto, foi feito cada aluno em sua casa, tinham que ter os computadores, mas foi exibido na nossa página do Facebook e também na Twitch. Foi um evento grande, tivemos a participação de 5 equipes, tivemos premiação em RP. E depois de semanas de embates de equipes, nós tivemos o grande vencedor, que foi não fui eu que dei esse nome, foram os jogadores da equipe, Sonic Judeu e KKK.
KJ, com a logo que vocês estão vendo na tela agora. Parabéns ao Pidão por ter ganhado o campeonato e foram invictos, para ressaltar. E o último projeto que nós tivemos no Coletivo Nerd, que o Coletivo Nerd organizou antes da minha saída, foi o Acervo Nerd. Nós conversamos com a Cíntia da biblioteca, já sem o Davi, porque ele já tinha conseguido criar laços bem fortes com a Cíntia, entre o Cíntia e o Coletivo Nerd, a biblioteca Coletivo Nerd, e nós conseguimos um espaço especial em frente às mesas para que a gente tivesse uma coleção de quadrinhos, livros e revistas nerds, RPG, essas coisas todas que a gente gosta bastante, para que os alunos tivessem fácil acesso. Pudessem pegar ali, ler ali onde estavam, levar para casa com o acordo que tem com a biblioteca. E é um projeto que a gente não teve muito resultado ainda, porque foi feito um pouco antes da pandemia acontecer. Foi terminado no final de 2019.2, já na recuperação. Então não teve muito tempo para as pessoas poderem conhecerem melhor. A gente fez uma campanha também de arrecadação do material antes, e a gente conseguiu centenas de exemplares, se não me engano, de Turma da Mônica, tem aqui do Batman, tem aqui do Superman, da Liga da Justiça, tem muita coisa, tem um monte de mangá também, é bem interessante vocês poderem conhecer depois do Instituto. Lembrando que a biblioteca é aberta para todos. Okay. Então é isso, gente. Quem vai poder falar melhor é o coordenador. Eu agradeço o convite da mesa por me chamar aqui, já sou ex-aluno, mas é uma honra estar aqui de novo com vocês. E é isso, Léo. A palavra é sua agora. Bom, obrigado, Gabriel. Tchau, gente. Vou chamar agora o José Antônio. O José Antônio é o atual coordenador, né, o aluno coordenador do Coletivo Nerd. Ele preparou uma apresentação aí para vocês também para falar um pouco sobre o Coletivo Nerd. Vou passar a palavra para ele, depois eu volto para falar um pouquinho mais para vocês. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o Léo, né, por ter mostrado para a gente como que foi toda essa estrutura organizacional, né, que o coletivo protagonizou, né, em todos esses grandes eventos muito difíceis por conta de toda a rotina do IF, né, reunir todo o pessoal, que nem ele falou sobre as reuniões, né, muita gente faltava, às vezes não tinha muito pessoal para colaborar, né, mas isso tudo é bem compreensível por conta da rotina do IF, né, mas ele conseguiu passar bem para a gente todo esse sentimento envolvido em todas essas experiências, que com certeza foram experiências muito que participou do coletivo nesses períodos, né, nesses eventos. Eu participei, eu posso dizer por mim mesmo que foram experiências muito marcantes, sabe? Conheci muitas pessoas, fiz muitos amigos, entendeu? Com quem eu falo até hoje, né? Mesmo em quadro de pandemia. E como o Léo falou, meu nome é José Antônio de Oliveira Neto, eu sou estudante de meio ambiente do Instituto, né? Sou também agora o atual aluno coordenador do Coletivo Nerd e o segundo presidente, né? Depois do ESC, junto com o meu vice, só que ele não pôde comparecer a essa live. E eu estou aqui para falar para vocês sobre o meu relato de convivência com o coletivo, né? Porque é importante esclarecer para vocês como que é fazer parte da família que foi o coletivo e o stand, né? Que agora esse ano eu estou participando do Stand Nerd como organizador junto com o Gabriel, a Kate e o Léo, né? E falar também sobre alguns pontos importantes que são os eventos fixos que nós tínhamos, né? Que ainda vamos ter, obviamente. Né? O Gabriel se focou mais na parte dos eventos grandes que nós tivemos. E eu vou falar sobre os eventos fixos que aconteciam com uma certa regularidade dentro do coletivo, né? Os eventos mensais na biblioteca, como ele tinha falado, e os eventos semanais, né? Que eram os card games, e posteriormente, né, iria se tornar os board games semanais.
só que não foi possível, infelizmente, por causa da pandemia, que começou logo quando iniciamos a implementação dessa evolução do encontro semanal, né? Vou falar também sobre o estado atual do coletivo, né, que muito quem acompanha ou quem busca acompanhar o coletivo sabe que o coletivo está meio estático nesse tempo de pandemia, e esse mesmo é o principal motivo, né? É muito complicado juntar pessoal para poder participar da organização quando nós tínhamos a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, e fica mais difícil agora porque muita gente está tendo dificuldade, seja com internet, com família, ou qualquer outra situação que esteja atrelada ao quadro atual do país, né? Enfim, vou falar também sobre projetos pendentes do coletivo, né? Quais projetos que nós tínhamos no passado que não puderam ser postos em prática, né? Projetos que muito importantes, muito essenciais, que eu planejo junto com o Bruno ainda implementar dentro do coletivo, e os projetos futuros, né? O que a gente planeja quando houver a possibilidade de voltar com os eventos, o que nós planejamos fazer, né? Enfim, então vamos lá. O meu primeiro contato com o coletivo, né, foi em 2018.2, assim que eu entrei no IF, né? Não logo de início, foi algumas semanas depois do meu ingresso no IFRJ. Eu fiquei sabendo do coletivo por meio de um amigo, que também era do curso de meio ambiente, que conhecia o Gabriel, né? O ponto-chave dessa história é o Gabriel, né? E ele me apresentou, ele falou, pô, existe um coletivo nerd, o pessoal joga jogo de tabuleiro, conversa sobre RPG, entendeu? Esse ano eles vão começar a fazer um negócio mais sério. Eu falei, pô, legal, porque eu já era muito, antes de entrar no IF, eu já era bem vivenciado com essa cultura nerd, só que na parte mais tecnológica, né? Sempre gostei muito de usar o computador e trabalhar com programação, entendeu? Não sou nenhum programador, mas são coisas que eu gosto. Jogava muito RPG no PC e nos consoles, mas nada que fosse um RPG de mesa, um Dungeons and Dragons, sabe? Um RPG mais físico, de mais interpretação, sabe? Card game, board game. Assim, eu só joguei os genéricos, sabe? Que você pode encontrar em qualquer lugar, nenhum muito específico. Então pensei, pô, pode ser uma experiência, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Aí eu conversei com o Gabriel. O Gabriel sempre foi uma pessoa muito boa, muito assertiva, entendeu? Muito atenta a escutar os outros, né? E mesmo sendo novato, ele nunca deixou de ficar atento ao que eu tinha para dizer, né? As ideias que eu tinha para o coletivo. Tanto que eu construí o meu primeiro protótipo de sistema de RPG logo nas primeiras semanas de coletivo, porque em novembro, né, do mesmo ano, eu tinha entrado em agosto, conheci o coletivo para final de agosto, e em novembro do mesmo ano já íamos ter o primeiro encontro oficial do coletivo, né, que aconteceria na biblioteca. E estava precisando de pessoas para mestrar um RPG, né? Se não me engano, eram 3 ou 4 mesas de RPG, e precisando de pessoas para isso. Aí eu falei, pô, nunca mestrei RPG na vida, entendeu? Mas vamos ver no que vai dar. Eu falei com o Gabriel, conversei e montei meu primeiro protótipo de sistema, que era um sistema baseado em Star Trek, um sistema próprio, baseado só na história. Eu que montaria toda a estrutura técnica do sistema, né? E fiquei muito tempo estudando história de Star Trek, fiquei muito tempo estudando como mestrar um RPG, como e se iniciar nisso, né, nessa arte, que é uma arte que requer muita criatividade, muita atenção, muita compreensão com quem você está jogando, se é alguém mais experiente, se é alguém menos experiente. E tá. Acabei não mestrando RPG no final, porque encontramos pessoas mais competentes, né? Afinal, eu não estava muito seguro para fazer isso. E conseguimos encontrar uns jovens que já tinham
mais sabedoria nessa área, né? Então concordei, pô, vou guardar o protótipo e deixar para outra hora, né? Melhor deixar nas mãos de outra pessoa. Mas montar tudo isso foi uma experiência muito boa, sabe? Foi também onde eu joguei meu primeiro jogo de tabuleiro, e um jogo que eu posso dizer que eu me especializei, porque todos os encontros seguintes eu só jogava não, mas só ensinava aquele jogo de tabuleiro, né, que é o Carcassonne. Foi meu primeiro jogo de tabuleiro mais específico. Perdão. E essas primeiras experiências com certas coisas significam muito, sabe? Para muitas pessoas, para mim, para o Esk, para o Bruno, para o Vitor, que era o vice-presidente quando o Esk era presidente. São coisas que vão ficar na nossa vida para sempre, porque nos aproximaram de muita coisa, sabe? Pô, você, como o Wesker estava falando, né, que todo mundo era muito tímido, e de repente todo mundo no instituto inteiro tá falando de você, sabe? É uma coisa muito boa, e estão falando bem e querem se interessar por aquilo que você gosta. Sempre é uma sensação muito boa ter o trabalho, né, reconhecido, porque querendo ou não, o coletivo todo que a gente desempenha lá dentro é um trabalho, sabe? Que merece reconhecimento, né? E agora falando sobre os encontros, né? Falei sobre o primeiro encontro e como ele afetou minha vivência dentro do IF. Vamos falar agora sobre como acontece, né? Como aconteciam, né? Porque no momento não acontecem mais. Nós temos os encontros mensais, que o primeiro encontro do coletivo foi um encontro mensal, onde nós reservamos a biblioteca por 3 horas no período da tarde ou no período da manhã. Depois de um tempo passou a ser só no período da tarde, porque amanhã não conseguia muito público, entendeu? Então era bem mais valia bem mais a pena fazer os encontros só à tarde, porque o público era o que a gente queria, né? Então, esses são os eventos mensais. Nós organizamos a biblioteca com as mesas redondas que ela tem, né? Colocamos mesas de RPG, mesas de board games, card games, entendeu? Cada mesa tem o seu supervisor, né? Que é um organizador do coletivo. O supervisor é um organizador do coletivo. E ele vai ter a responsabilidade de cuidar daquele jogo e ensinar para as pessoas, apresentar, interagir, socializar com aquelas pessoas que estão vindo da comunidade interna ou da comunidade externa do IF, para poder jogar ali, né, passar um tempo, se divertir, deixar meio de lado aquela pressão dos estudos, né? Obviamente, os aconteceram todo mês, até porque, como a gente falou muito aqui, né, a rotina do IF não permite tantos encontros assim, mas a gente fazia os encontros com uma regularidade assim, fazíamos o possível, né, com a maior frequência possível. E vai passar algumas fotos agora dos encontros. Eu vou pedir para a Gabi colocar, deixa eu só botar a apresentação para vocês. Essa foto aqui vocês já viram que é bem famosa, né? Ela aparece em todo lugar porque ela representa muita coisa. Enfim, eu vou falando aqui encontros semanais, né? As fotos vão passar sozinha, tá, gente? Tá com um delay de 20 segundos, se eu não me engano. Essas são de vários eventos, são em sua maior parte são os eventos mensais, mas tem algumas de encontros semanais também. E os encontros semanais basicamente eram card games, né? O encontro semanal ele começou na entrada no pátio de entrada do IF, que nós nos reunimos, se eu não me engano, toda quarta-feira para jogar Magic, né? Começou com Magic, porque um card game que era possível jogar em massa, né? O pessoal tinha bastante carta. O Davi, que é um dos nossos professores coordenadores, se eu não me engano, ele também já jogou bastante Magic, né? Então ele tinha um material, né, de jogo para a gente poder trabalhar. E
posteriormente, esse card game semanal se tornaria um board game semanal, onde deixaríamos de apenas jogar card games, né, jogos de carta, mas jogar jogos de tabuleiro também. Só que essa ideia só veio à tona no início desse ano, né? E em março, quando que íamos ter o nosso primeiro card game, board game semanal, acabou que teve o lockdown, né? E as aulas encerraram, não pudemos efetuar, né? Enfim, sobre o coletivo agora, falar um pouco disso, que é bem importante também. O coletivo agora está um pouco parado, tá bem parado, na verdade, né? Não está respirando por máquina, o coletivo ele está vivo. Só que alguns dos membros, eu, por exemplo, tô de cabeça no Nerd agora, dessa vez, né? Tanto que essa live faz parte da organização do Stand Nerd esse ano também, para a gente praticar e tudo mais. E opa, travou aqui, gente. Calma aí. Enfim, a pandemia, como eu falei, ela acabou muito com a possibilidade de nós fazermos nossos novos eventos, né? Fica muito difícil fazer evento online, tanto porque a gente não tem muita gente organizando, né? As ações do coletivo. Ninguém tem culpa disso, né? Não tem como nós culparmos alguém por isso, é uma coisa que não tem como nós controlarmos, mas fiquem vocês sabendo que assim que tivermos, né, faremos um evento o mais cedo possível, né? Assim que pudermos retornar com as atividades presenciais, né? E com certeza vai ser um evento que vai surpreender muita gente, porque sempre surpreende, né? Mesmo sendo aquela mesma coisa de ir na biblioteca e jogar, né? Temos agora novos jogos, né? Que eu organizei junto com o Léo e com o Davi. Temos jogos novos no acervo, né? Que estão prontos para ser jogados, né? Quando voltarmos às atividades presenciais. Enfim, projetos, né? Ideias. O que o coletivo tem para oferecer daqui para frente? Tem 3 projetos, na verdade 2 projetos que não foram para frente, e esses projetos eles existem desde quando o Wes, que era o aluno coordenador do coletivo, né, o presidente, que eram a camisa do coletivo e a revista do coletivo, né? Enfim, eu tô querendo sim, nós vamos sim colocar esses 2 projetos para frente assim que pudermos. Nós recebemos quase sempre, né? Opa, a apresentação acabou, já pode tirar já. Obrigado. Nós recebemos quase sempre a verba do coletivo, né? O que é mais difícil nesse cenário de pandemia, mas nós vamos usar isso para o acervo, né? Que já foi usado, no caso, para o acervo, e para poder adquirir as camisas para os organizadores. O meu plano seria camisas para quem está realmente organizando os eventos do Coletivo Nerd. Se quiser carregar o brasão do coletivo consigo no IF, também vamos ter as camisas que são para fãs, por exemplo. Então, é a camisa do fã-clube do Coletivo Nerd, por exemplo, mas os organizadores terão sim sua própria camisa, até para serem identificados, né, durante os eventos. É muito importante isso, né, porque tivemos a parceria com a editora Devir, que aconteceu durante o meu tempo como presidente do coletivo, né, que é uma editora bem famosa até. Tivemos uma palestra que falou sobre os jogos na educação. Depois tivemos um workshop de jogos na biblioteca, como se fosse um evento do coletivo em parceria com a editora Devir. Foi muito bom, entendeu? Mantenho contato com o Bruno, que foi o representante da Devir, que fez palestras, que fez essa palestra sobre jogos na educação com o coletivo no IF. Foi um evento super legal.
Saudade de uma aglomeração, exatamente. A Kate falou aí, saudade de uma aglomeração, né? Quando a gente podia se reunir para fazer essas parcerias, né? Para efetivamente jogar e pôr em prática o que a gente sabe fazer de melhor, né? Que é apresentar os jogos para o público. Então temos a camisa, né? Que eu acabei de falar. E a revista do Coletivo Nerd seria basicamente, né, uma revista falando sobre a cultura nerd e a cultura geek, que são basicamente a mesma coisa, né? No geral, curiosidades, seria uma revista mensal, sairia todo mês uma edição da revista. Eu acho que é um bom jeito de começar esse projeto, né? E o projeto Ih, deu branco agora. Ah, tá. O projeto do Encontro Anual, né? Que foi uma ideia que eu tive, que eu até conversei com o Ash, quando a gente ainda estava no IF, né? Que é basicamente, nós ficamos muito orgulhosos, né, do coletivo quando teve o Star Wars Day, né? Mais de 280 pessoas, né? Teve cosplayer, teve desfile, teve luta encenada, teve a apresentação dos filmes, muita gente gostou, aquilo chamou muita atenção para o coletivo, sabe? Mostrou o que nós somos de verdade, né? Todo aquele divertimento, aquela paixão pelos jogos, pela ficção científica, pela cultura geek no geral. Então eu acho muito interessante, assim como o Stand Nerd só acontece uma vez ao ano, o coletivo também ter um evento anual com um tema específico, né? Um evento grande, como o Star Wars Day, né? Que reservamos a escola inteira no sábado para poder realizar o evento. E o tema poderia ser decidido numa votação, por exemplo, mas tudo baseado nesse universo nerd, né? Podíamos de Dungeons and Dragons, um tema de Senhor dos Anéis, de Game of Thrones, Harry Potter, entendeu? Tudo um tema da Marvel, um tema da DC, né? E falando dos quadrinhos, né? Temos também a estante de HQs. Não me recordo agora se o Ash comentou sobre isso, mas a estante de HQs na biblioteca, entendeu? Que foi um projeto muito legal de se fazer também. E acho que essa é a minha maior ambição agora, é trazer para o coletivo esses 3 projetos, né? Esses 2 projetos passados que ainda não foram postos em prática, e esse projeto futuro, evento anual, todo ano acontecer, ao final do ano. E eu espero que dê tudo certo. Eu vou fazer de tudo junto com o pessoal que organiza o coletivo. Vou fazer de tudo para dar certo, né? Porque eu tenho um carinho e uma paixão muito grande pelo coletivo e não é justo que acabe por conta da pandemia, né? Então, demais, acho que é isso que eu tenho para falar, gente. Falei basicamente sobre os eventos, o estado atual do coletivo e o futuro. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Espero que a minha palavra tenha algum efeito em vocês, né? Que vocês tenham entendido bem o que eu quis dizer. E é isso, eu vou passar a palavra agora para o Leonardo de novo. Bom, gente, aproveitando o que o Zé já falou aí, né? Mostrar aqui, ó, a gente conseguiu, com a verba do projeto, adquirir novos jogos para o coletivo e para o Stand Nerd. Então aqui a gente tem o Bandido, tá, da Paper Games. Infelizmente a Paper Games não está patrocinando a gente. Brincadeira, eles ajudaram a gente um pouco ano passado. Nós temos Heyhold Inc., foi outra aquisição para o projeto. Nós temos o Black Stories, que também foi uma outra aquisição para o projeto. Temos o Jaipur, também foi adquirido aí para o projeto. Temos o Century, Rota das Especiarias, né? Temos o Coimbra, e além do Coimbra, o History of the World. Então essas são as novas aquisições para o acervo do coletivo.
Eu vou falar só um pouquinho sobre para vocês sobre a edição do Stand Nerd do ano passado, tá? Que é o seguinte, o Stand Nerd, então, ele aconteceu o ano passado durante a Semana da Química. A Semana da Química, esse ano a gente não tem por conta da pandemia. A gente teve aí 13 patrocinadores e 11 apoiadores no ano passado, né? E eu queria aproveitar aqui para deixar o meu agradecimento por todos aqueles que apoiaram e patrocinaram o Stand Nerd no ano passado. Então a gente teve aí algumas editoras como a Dijon, a MipoBR, Galápagos, Conclave, a Turnus, a Gorilla 3D, a Redbox, a Game of Boards, o Clube BG, a editora Imagine Jogos, a editora New Order, a Calamity Games, né, que patrocinaram o evento ano passado. E tivemos os apoiadores, a Casa do Goblin, o Luz Magistério, o Cijogo, o Castelo das Peças, o Aftermath, que é um canal do YouTube, o 3 Dus, que é um outro canal do YouTube, a Paper Games, o Esquadrão Rio, o Esquadrão Star Wars do Rio de Janeiro, o Meeple Divino, e aí tem jogadas históricas que são blogs sobre jogos de tabuleiro, né? Então, a gente teve o apoio desse todo esse pessoal, né? A gente teve várias atividades no Stand Nerd do ano passado. Não vou falar de todas elas, só queria deixar aqui destacado o Ciência na Mesa, que é geralmente uma mesa que traz jogos comerciais que podem ser usados atrelados a algumas disciplinas devido à temática desses jogos. Então, no caso, a gente tem, por exemplo, o Periodic, que é um jogo sobre a tabela periódica. Nós temos o Recicle, que é um jogo sobre reciclagem. A gente tem o Evolution, que é um jogo sobre evolução. O Wingspan, que é um jogo sobre pássaros. O Citoses, que é um jogo sobre biologia celular. O Kisama, que é um jogo ambientado ali no Brasil Império. Então dá para puxar aí a questão da história do Brasil. Tem um super trunfo também baseado em dados da tabela periódica dos elementos químicos, que é o Chemical Heroes e tal. A gente tem outros exemplos, mas esses aí foi alguns exemplos que estavam lá. A gente também, durante a Semana da Química, recebe as escolas públicas, né? Que aí varia Fundamental 1, Fundamental 2, aonde a gente também monta uma programação especial para receber essas escolas. Geralmente aí com jogos mais rápidos, que eles passam um tempo mais curto, geralmente, dentro do Stand Nerd, e aí a gente consegue, com isso, atendê-los e despertar neles também essa questão aí do lúdico. Tá, eu não vou me alongar na minha fala, eu só queria deixar aí pontuado e aproveitar para agradecer mais uma vez a todo mundo que geralmente apoia o Stand Nerd. O Stand Nerd ele acontece desde 2015, na Semana da Química. Nossa primeira edição, a gente começou numa sala pequenininha, com umas 2 ou 3 mesas só, em 2015. As últimas 2 edições, a gente teve o prazer, né, de ser recebido pela biblioteca do campus, e com isso a gente conseguiu ampliar o nosso espaço consideravelmente. E hoje a biblioteca apoia muito tanto o Coletivo Nerd quanto o Stand Nerd. Eu queria aproveitar agora para chamar novamente aí o José, o Gabriel, a Kate, né? Para a gente falar um pouquinho aí, a gente vê alguma pergunta que tenha aparecido aí, tá? Para a gente poder falar um pouquinho, né? Vamos começar, então. Tem uma pergunta do Leonardo Abreu, vou colocar ela na tela aí.
como foi articulada essa captação de recursos para o projeto? Que tipo de edital, iniciativa? Bom, então o que acontece, Léo? A gente tem alguns editais internos no FRJ. A gente tem edital para pesquisa, edital para inovação e edital para extensão. O Coletivo Nerd Stand Nerd são projetos de extensão. Quando a gente faz esses eventos maiores, a gente abre inclusive para a comunidade externa ao IFRJ, não é só para o IFRJ. Então, o Coletivo Nerd, no ano de 2019, ele teve aprovado como projeto de extensão internamente no IFRJ. E aí, a gente recebeu uma bolsa e recebeu também um dinheiro para o projeto que a gente poderia de custeio, tá? Então a gente adquire aí alguns itens com esse custeio, mas a maioria das vezes o Stand Nerd e o Coletivo Nerd não tem muitos recursos, né? O Stand Nerd eu faço muito com o meu acervo pessoal de jogos, né? Eu sou um colecionador de jogos de tabuleiro assim, mais ferrenho desde 2012, então são 8 anos colecionando jogos. E tem alguns jogos de antes disso, né? Mas basicamente eu comecei a colecionar mesmo, a adquirir muitos jogos depois de 2012. Vamos ver mais alguma pergunta aqui. Essa pergunta do Walter é interessante. Qual? Sobre a literatura geek cadê, ué? A literatura geek é muito menosprezada ao longo de todo o ensino básico, logo uma grande fonte de interesse da galera jovem. Depois questionam porque o Brasil não é país de leitores. Curti a ideia da estante, kkk. Então, no IFE de Volta Redonda, tem um projeto bastante interessante dos Jovens Talentos, que é atualizar essa literatura sugerida. É o professor de literatura, Otávio Meloni, né, que ele atualiza essa literatura sugerida pela escola. Então, assim, os alunos, ao invés de serem obrigados a ler o cânone, eles leem coisas que eles gostam. Então, apresentaram lá Kéfera, apresentaram Harry Potter e tal. E esse projeto dele foi apresentado na Jornada Jovens Talentos de 2012 e foi primeiro lugar, assim, dentre vários projetos. É uma questão bastante interessante. E queria aproveitar para agradecer a participação de alunos de outros institutos federais. O Walter é do Instituto Federal de Campos. Tem aqui presente também a Laura Gonçalves, do Instituto Federal de São João da Barra, mas tem Instituto Federal de vários lugares aí presente. Obrigada, gente, pela presença. Outra pergunta. Tem a pergunta da Leila aí, ó. Léo, tínhamos que ter uma sala para o Coletivo Nerd, não? Quem sabe o nosso super-herói Jess conseguiu prédio. Bom, na verdade, né, assim, uma sala em específico pode ser uma boa ideia? Pode ser uma boa ideia, né? Na verdade, uma coisa que eu gostaria é que na biblioteca nova, né, caso esse prédio novo saia, a gente consiga a biblioteca nova, que essa biblioteca nova ela tivesse uma ludoteca atrelada à biblioteca, né? E que essa biblioteca tivesse salas de estudo coletivo que poderiam ter, né, mesas um pouco maiores, com cadeiras ali, que pudessem também ser utilizadas para jogos, né? Então, isso... talvez até uma mesa própria para RPG, né? Entendeu? Verba, assim, para conseguir montar essa ludoteca também seria muito interessante, né? Alguns anos o Stand Nerd conseguiu uma verba de auxílio também da Semana da Química. Então, assim, todas essas verbas que a gente consegue, a gente sempre tenta converter para ampliar o acervo da ludoteca do projeto, né? Deixa eu ver aqui. A Thaisa Matos. Você já pensaram em fazer algum evento online? Desculpe se esse tema já foi abordado.
Vou deixar o José responder essa daí. Então, a gente começou com uma ideia inicial de trabalhar com o Discord, né? Trabalhar o Discord junto com o BGA. O que aconteceu foi que ainda não começou, basicamente, porque montar as salas dentro do Discord é relativamente fácil. Nós temos, inclusive, uma sala do próprio Coletivo Nerd, né? Mas o que está faltando mesmo é as pessoas para estarem na liderança de uma sala, por exemplo. Porque se montarmos 5 salas de board games do BGA, não tem problema. Temos 5 pessoas não. Temos pessoas para poderem jogar naquelas salas. Temos a sala 501, que é de todo o IFRJ. Aí lá dentro tem o campo do coletivo, tem o campo do kart, tem o campo de outros coletivos também. E ter pessoa para jogar não é o problema. Tanto que aos sábados, se eu não me engano, às 6 horas, eles se organizam lá dentro, os próprios alunos, para Broken Picture, que é meio que um telefone sem fio, Among Us, entendeu? Então não seria problema ter público. O que deixa complicado isso mesmo é ter pessoas para organizarem. Por exemplo, tem eu, o Bruno, o David, que é outro membro do coletivo, e tirando nós três, não tem muito outro pessoal que dá para colocar nessas organizações de sala, né? Eu não posso cobrar tanto essas coisas do Esk, do Vitor, que eram o presidente e o vice-presidente, porque eles não fazem mais parte do... Seria justo, mas a resposta final o projeto provavelmente vai acontecer em algum momento, é só conseguirmos mais pessoas para poderem organizar isso. Mas é a única dificuldade. Fala, Gabriel. Sobre a sua resposta, Léo. É um projeto que... Desculpa, o edital que a gente está falando do Coletivo Nerd eu achei aqui no e-mail do coletivo, eu ainda tenho a senha, José. Foi o PBX Júnior. É o projeto de extensão cultural que a gente utilizou, número 1 de 2019. Achei o documento dele. Só esse mesmo. Bom, tem uma pergunta da Maria Eduarda. Não, a Maria Eduarda colocou ali, né? Leila Silva, jogava RPG antigamente, a primeira versão do D&D. Existe a versão digital, é o mesmo jogo? Então, assim, na verdade, o D&D, ele tá na 5ª edição física, né, de jogo de mesa, e ele tem alguns jogos para computadores que são baseados no universo do mundo do D&D, mas não são exatamente o D&D, né? Tem plataformas que você consegue jogar D&D, o RPG de mesa via plataforma, é o caso do Roll20, né? Roll20 podia pagar a gente aí também para fazer propaganda. O Roll20 permite que uma pessoa narre para outras pessoas. Ele tem uma versão gratuita com funções básicas e tem uma versão paga com funções melhores, né, para se jogar. Inclusive, você consegue fazer uma coisa que você não consegue fazer numa mesa de fato, que é você iluminar, por exemplo, a visão que cada jogador está vendo de uma cena. Com ele você consegue, se o personagem só está vendo um cômodo, você consegue iluminar para aquele jogador ver aquele cômodo e para os outros jogadores não verem o cômodo. Então, ele ainda permite ter algumas vantagens nesse sentido. Mas nada, para mim, substitui o jogar presencialmente. O reunir fisicamente, né? Ou na casa de alguém, ou numa biblioteca, para sentar ali, olho no olho, para jogar RPG, jogar board game. Essas plataformas, elas permitem que a gente jogue, mas a interação presencial ainda é, para mim, o grande diferencial. Sim, tem a questão do aprendizado também, né? Que é um que eu tinha me esquecido de falar, que nem todo mundo vai ser familiar, por exemplo. Então, nós teríamos que ter pessoas para ensinar o BGA, né? A como mexer na plataforma,
e como jogar os jogos, né? Então o processo de ter pessoas ali para organizarem é bem complicado, sabe? Porque presencialmente seria muito mais fácil, né? Você tá ali no boca a boca com a pessoa ali na hora, é muito mais fácil e muito mais excitante aprender um jogo pessoalmente. Uhum. Tem uma outra pergunta aí, ó. Temos um jogo de tabuleiro da Leila, né? Idealizado pelo Robson Girão, o Metabolon. Podemos inserir no acervo do Stand Nerd? Claro. Claro. Na verdade, assim, se eu pudesse, eu montava um jogo por ano com os meus alunos, de diversos temas, né? Principalmente dentro da área de microbiologia, que é a minha área e tal. A questão é que a gente tem tantas atribuições que não tem perna para isso. Mas qualquer jogo que tenha sido feito, ele pode ser testado dentro do projeto do Coletivo Nerd, inclusive com feedback dos alunos, que já costumam jogar alguns jogos, e com o meu feedback, que muitas vezes é extremamente crítico, né? Eu, por conhecer muitos jogos, eu falo que o jogo ele tem que ser divertido e tem que ser desafiador, né? E aí, encaixar as duas coisas com um conteúdo específico que são elas, porque tem inclusive um livro que eu gosto muito, que fala justamente isso, por que o que os jogos de entretenimento têm que os jogos didáticos não têm, né? Que ele fala justamente disso, que a questão é que muitas vezes, quando você vai montar um jogo didático, você se preocupa tanto com conteúdo, tanto com colocar a sua matéria dentro do jogo, que ele muitas vezes fica maçante. E ele não fica divertido. Ele é divertido assim, quando o aluno vem a primeira vez, entre ter uma aula expositiva e ter um joguinho, ele acha interessante, mas satura. Satura, o aluno depois começa a perceber que às vezes é uma avaliação, uma prova disfarçada de chat, né? Uma prova, um quiz disfarçado de joguinho, e aí muitas vezes a novidade acaba e não fica tão interessante mais, né? A Rosângela colocou ali que seria maravilhoso uma ludoteca, eu também acho, Rosângela. Todos concordamos. Aí tem aqui, o que vocês pensam sobre os criadores nacionais desse universo? Tanto quadrinhos, mangás, escritores. Bom, eu vou deixar a Kate responder essa, porque assim, como eu falo, o meu negócio hoje é muito jogo de tabuleiro. Eu consumo muito jogo de tabuleiro, mas quadrinho atualmente eu tenho consumido muito pouco. Eu acho que o Phil and Cursed é criado por um brasileiro, é o último que eu tive um contato maior, que inclusive gerou um jogo de tabuleiro baseado na HQ, né? Acho que eu li alguma coisa também do Doutrinador, que também depois virou um jogo também, mas eu tenho uma série de críticas ao Doutrinador, então... Fala, Kate. É uma pergunta bastante ampla, né? O que vocês pensam sobre os criadores nacionais desse universo? Nós incentivamos. Eu acredito... O Thiago, se eu não me engano, deve estar online assistindo a gente, do IF de Campos. Ele é um mangaka, é um escritor também. Tem na Amazon um livro dele, é um aluno de Instituto Federal. Eu baixei o livro dele. Acho que a gente precisa se apoiar, principalmente. A gente precisa conhecer os produtores nacionais. O Sanderson está participando aí da SACEP, ele também é um criador de jogo nacional. Eu não lembro o nome dos 2 jogos que ele criou, acho que o Léo lembra. Cangaço. O Cangaço já está sendo lançado na Argentina e ainda não foi lançado no Brasil.
O Walter, que está comentando pra caramba aí, também é escritor. Espero que lance o livro dele em breve. Também é aluno do IF, só que de campus. Mas, bom, o que nós achamos é que nós temos que apoiar, que, enfim, que a produção nacional é maravilhosa e que nós devemos conhecer. É isso. Outra criação brasileira também que eu gostaria de divulgar aqui é o sistema de RPG Tormenta. Ele foi criado por a revista Dragão Brasil. E, cara, é um sistema sensacional. A ideia da Tormenta em si, né, que é um evento caótico que acontece ao redor de todo mundo, todo o universo da Tormenta, é aleatório, onde cidades são destruídas, monstros aparecem, portais acontecem. É um sistema muito, muito legal de jogar. Foi o último RPG que eu joguei, foi Tormenta também, pelo Discord, infelizmente. Eu joguei o Tormenta, o antigo, né? O novo eu ainda não joguei. Isso será remediado porque o novo chegou aqui em casa semana passada. Não cheguei a jogar ele também, não. Muitos RPGs e jogos de tabuleiro, eles têm sido financiados no Brasil por financiamento coletivo, crowdfunding, né? Inclusive, eu passei os últimos 4 dias enfornado nas plataformas de crowdfunding, tentando fazer um levantamento histórico do crowdfunding para colocar no meu TCC que eu estou fazendo. E com isso, acho que o Tormenta ainda mantém o recorde de ter conseguido arrecadar quase 2 milhões de reais para lançar o Tormenta 20, que é a nova versão. Né? Foi um financiamento coletivo que aconteceu, que deve ter um ano, um pouco mais do que isso, onde eles conseguiram angariar 1.900.000 e alguma coisa. Tá? Então, assim, se eu não me engano, é o recorde de financiamento coletivo da plataforma do Catarse. Tá? Então, tem muito jogo e muito RPG, inclusive RPG alternativo, de autores brasileiros, inclusive. Né? O cara, às vezes, não consegue uma editora para publicar, ele monta um financiamento coletivo, nesse caso, mais modesto do que o do Tormenta, né? E consegue aí fazer uma tiragenzinha pequena, ou às vezes o cara não tem como imprimir em gráfica, o cara faz uma versão digital em PDF, distribui para os apoiadores, né? Enfim, é uma forma alternativa de conseguir aí, tá? Eu queria então aproveitar agora e pedir o pessoal para falar suas palavras finais, né? Vamos começar pela ordem de fala, né? Kate, Gabriel, depois José. Uns 2 minutinhos aí para cada um dar suas palavras finais, porque a gente está chegando perto do horário de encerrar a live. Gostaria de agradecer aí quem esteve assistindo a gente, tá? Muito obrigado por comparecer, independente se assistiu a gente no YouTube ou dentro da Deutsche mesmo, né? Agradecer aí a presença, e se alguém assistir depois, mais tarde aí, coloca um comentário aí. Olá, bom, eu queria agradecer a participação de todos. Tiveram algumas perguntas lá no início, eu fui tentando responder conforme outros palestrantes iam falando, né? A Maria Eduarda perguntou se existiam jogos para pessoas com necessidades específicas. Sim. Eu indiquei o canal do Spiel, que tem uma palestra falando só sobre isso, mas se vocês quiserem comentar também algum jogo que existe para pessoas com necessidades específicas, hoje em dia os criadores de jogos eles estão se preocupando principalmente com cores, com braille, enfim. Estão começando a se preocupar com isso mais do que antes, ainda porque as pessoas estão, né, é um mundo em ascensão. Pedi para comentar sobre relação entre emoção, aprendizagem e memória. Aí eu joguei um artigo no chat, eu peço desculpas, né? Senão a gente ia se estender muito falando, tem muito artigo falando sobre isso. Tem outras perguntas, eu peço desculpas se houve alguma pergunta que a gente não respondeu. Muito obrigada pela participação de todos, e é isso. Se tiverem alguma dúvida,
Sigam o perfil do Stand Nerd no Instagram. Eu acho que é stand.nerd. E é isso, muito obrigada. Gabriel? Léo, antes de eu falar, você pode dar uma olhada no chat privado para ver se eu posso falar isso? Ai. Eu tenho que achar aqui, né? Melhor não, Gabriel. Melhor não. Pronto, agora todo mundo ficou curioso. Mas olha só, gente. Pediram para avisar aí que rolou um link com um formulário de presença para quem está inscrito na semana, né? Para conseguir a presença. E Gabriel, infelizmente, você foi vetado. E olha, porque eu nunca tinha te vetado antes. Primeira vez. Vai lá. Olha, só para falar por cima, para vocês não ficarem perdidas, alguém perguntou se ainda existe a versão do D&D 1.0 para você ter. Eu vou dizer que tem por aí, tá? As pessoas ainda vendem o livro fisicamente. Tá, é só isso que eu vou dizer mesmo. Mas então, ainda sobre a questão dos jogos brasileiros ainda, eu conheço mais dois, rapidinho só pra falar. Tem o Ordem Paranormal, que é um jogo do Cellbit bem famoso, inclusive, que tem uma catarse bem grande de 2 milhões e 800 mil reais. Quase no 3 RPG, milhões. Então, 3 milhões quase já. E também tem um jogo de outro desenvolvedor autônomo, que é o Jonathan, que tá fazendo um Dust Rangers, que tá no pré-alpha ainda. Não conheço mais além. Gostaria de agradecer ao Leonardo pelo convite de estar aqui, saudar a Kate e o José por participarem comigo dessa conversa também. Estou aqui sempre que vocês precisarem, só fala comigo, José, quando você quiser também, não precisa ficar com medo de ficar me trazendo de volta para o coletivo. Vou vir com o maior prazer para te ajudar. Agradeço a todos também que participaram aí do chat, perguntando, que ficaram aqui para assistir a live. Qualquer dúvida que vocês queiram, vou botar meu e-mail aí no chat também. E quem quiser também levar o Coletivo Nerd para outra instituição, e se quiser da minha ajuda para mais alguma coisa, para poder fundar isso, pode falar comigo, eu tenho o maior prazer em ajudar. Participantes nerds que estão aí de Campos, de São João da Barra, de Volta Redonda, por favor, entrem em contato. Vocês podem fazer um coletivo nerd em outro IF, tá? Isso é muito importante porque Só cita nós. Me Isso é muito importante porque dá oportunidade de outros lugares terem as mesmas experiências que nós tivemos, né? Porque o coletivo nerd ele não é uma patente só do IF, sabe? Ele pode acontecer em outros lugares. Deve E acontecer. se quiserem chamar a gente também para a gente fazer palestra, a gente faz também. Faz, com certeza. Né? Então, José, suas palavras finais. Não, eu queria agradecer a vocês três e a todo mundo que está assistindo, né? O Ash que eu já conheci há muito tempo, o Léo há um tempo razoável. A Kate eu não conheço ela há muito tempo, mas ela contribuiu muito. A apresentação dela foi muito show, cara. Me mostrou coisas que eu não tinha pensado antes. Ainda mais essa questão da emoção ligada à educação e os jogos. Obrigado a você, Kate, pela sua contribuição. E queria, vocês que estão em busca de algo mais nacional, né, dessa área, citar de novo o projeto Catarse, que é um lugar muito bom para fazer um crowdfunding para jogos nacionais, né, de brasileiros. E, se eu não me engano, o Sesc Tijuca, ele tem muito evento sobre HQ de pessoas independentes, sobre sistemas, protótipos de board game. Todo ano ele tem vários eventos. Palavra Líquida, que é um evento que tem todo ano lá, se eu não me engano, já está no seu 100º encontro, que traz histórias em quadrinhos e mistura isso com a cultura do slam, né, que é um rap de rua. É bem Nossa, que legal. Conferida. No Anime Friends também tem um espaço para criadores independentes de mangá. Bom, gente, então obrigado por assistir a gente.
Se precisarem de entrar em contato, o Gabriel deixou o contato dele aí, né? Se alguém tiver interesse sobre jogos e educação, pode entrar em contato com a Kate, pode entrar em contato comigo. Eu só não vou deixar o meu e-mail aí, Gabriel, porque depois isso pode ficar no YouTube e qualquer um acessar assim e tal, né? Mas o meu e-mail de contato é leonardo.costa@ifrj.edu.br, tá? E acho que é isso. Gostei muito da participação de vocês. Esse projeto do coletivo do Stand Nerd só acontece porque os alunos realmente arregaçam as mangas e fazem acontecer, né? A Kate, o ano passado, ajudou a gente muito, né? O pessoal da New Order também esteve presente lá e narrou várias aventuras de RPG, de vários sistemas diferentes, né? A participação deles... O pessoal da Ludus também. O pessoal da Ludus Magistério também esteve presente lá e ajudou. Então, assim, é dessa força que a gente precisa, desse tipo de energia positiva, de pessoas que acreditam no uso do lúdico na educação, de pessoas que estão dispostas a realmente ajudarem umas às outras a fazerem os sonhos acontecerem, né? E aí eu falo, eu comecei a me interessar pelo lúdico na educação quando eu vi o meu primeiro filho começando a crescer e eu percebia como ele interagia com o mundo e que era através do lúdico que ele criava, né, todo o seu repertório como indivíduo. E olha, aí eu comecei a pensar. O Vygotsky também começou assim, ele observava o filho dele e aí começava a escrever sobre o psicólogo. E aí hoje eu estou com meu segundo filho crescendo, né, com poucos meses, e estou novamente aproveitando esse momento para me inspirar um pouco no crescimento dele, né? Então, gente, muito obrigado. Olha, a organização do evento tá 10, parabéns, Os fãs do ESC, tá? Os fãs do ESC estão aí. Olha, o fã-clube tá enorme. Entendeu? Bom, gente, então é isso. Meninas, podem encerrar então a transmissão. A gente se vê por aí. Procure Stand Nerd Coletivo Nerd no Facebook, no Instagram e segue a gente lá. Obrigado, pessoal. Tchau, gente.